Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje eu estou falando aqui da fazenda, estou aqui na área rural de Juiz de Fora, nosso centro de retiros, mas estou aqui para o nosso encontro das 12 horas, terça e quinta. E hoje nós vamos falar de um tema bem curioso, né? Que é você é cego justamente porque você vê. Como é que pode isso, né? É um paradoxo, não é uma coisa muito simples de entender. Mas o que acontece? Nós estamos condicionados nesse paradigma clássico cartesiano a acreditar que a realidade ela está lá fora. Nós não estamos acostumados a perceber a nossa cocriação dessa realidade, tá? Então, eu vou começar aqui dando um exemplo prático para vocês. Por exemplo, vocês me contem aí na vida de vocês se isso já não aconteceu com vocês. Quando você está vivendo alguma situação específica na sua vida, por exemplo, você está grávida ou alguém muito próximo a você está passando por uma gravidez, você sai na rua e você começa a ver mulheres grávidas. Daí você fala, gente, quanta mulher grávida, nossa! Eu nunca... O que aconteceu, né? Agora eu tô grávida, todas as mulheres estão grávidas também. Ou eu tô vivendo uma situação de proximidade com alguém que tá grávida e agora todo mundo resolveu também engravidar, né? Por que isso acontece? As mulheres grávidas sempre estiveram lá, mas você não registrava. A neurociência, ela já nos mostra hoje que a coisa funciona mais ou menos assim. É como se quando você abre os olhos e olha o mundo, você capta uma quantidade imensa de informação, tá? Só que o nosso cérebro, ele não tem capacidade de registrar tudo o que chega aos nossos órgãos sensoriais. Então, o que o cérebro faz? Uma parte ele joga para o inconsciente, né? Você recebeu aquela informação, você não vai perder, aquilo vai entrar no seu sistema de algum modo. Mas o cérebro não tem como decodificar isso tudo conscientemente, né? Alguns autores usam o termo imprimir, né? É como se o olho batesse assim a visão, né? Nessa sala que eu estou aqui agora. Nossa, tem uma quantidade imensa de informação chegando aos meus olhos. Mas o meu olho, o meu cérebro, inconscientemente, ele vai escolher uma parte para imprimir, digamos assim. Esse imprimir é o que vem para o meu sistema consciente, tá? E a outra parte fica simplesmente no inconsciente, que eu posso vir a acessar em alguma ocasião especial, ou aquilo pode ficar quieto lá e eu nem perceber, ou de repente aquilo aparecer num sonho e etc. Mas aí é que tá. Como que eu faço essa seleção, né? Do que entra, do que o meu cérebro imprime, do que vem para o meu consciente e o que fica lá na parte inconsciente. Nós fazemos essa seleção assim, ó, automaticamente. Em geral não, nós não dirigimos esse processo. Mas nós dirigimos indiretamente. Por quê? Aonde eu coloco o meu interesse, aonde eu coloco o meu foco, o nosso sistema vai deduzir, né? Ela fala muito disso, ela está com interesse nisso, então isso vai interessar para ela. Então isso o sistema pega e imprime.
Perceberam? Então, se eu tô grávida, ou se eu tô próxima a uma pessoa grávida, se aquilo tá influenciando muito para mim, tá sendo uma situação importante para mim, o cérebro, né, quando você sai na rua, que você vê lá aquela multidão e o nosso sistema fica lá, e agora? Desse número enorme de coisas aqui, o que eu imprimo e mando para ela conscientemente, para registrar na realidade dela? Bom, eu vou escolher o que ela está falando mais, o que ela está pensando mais, o que ela está lendo mais, o que ela está assistindo. Vocês concordam? Porque o nosso cérebro, ele é como um computador. Você dá o comando, ele vai lá e executa. Tá? Por isso nós podemos programar, reprogramar, né? E dessa forma, nós vemos algumas coisas e deixamos de ver outras coisas, porque eu não vou falar para vocês agora o número, porque eu realmente não me recordo com exatidão do artigo, mas é uma diferença praticamente assim de 10% do que você vê é o que você imprime para o seu inconsciente. É uma parcela muito pequena. Então, imagina que você tem acesso a uma informação enorme. Dentro daquela informação, você tem várias janelas, né? Você tem vários subconjuntos, várias bolhas de realidade que você pode construir ali dentro. Você concorda? Lembra quando nós estudamos conjuntos, que a gente era criança, né? Aí você tem lá o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números reais, e você pode criar subconjuntos ali dentro. Então, por exemplo, eu tenho o conjunto dos números reais, eu tenho os números positivos e os números negativos. Eu posso criar um subconjunto só dos números positivos, posso criar um subconjunto só dos números negativos, não é assim? Posso criar um subconjunto só dos números pares, posso criar um subconjunto só dos números ímpares, negativos. Eu posso colocar quantos filtros eu quiser. E daquela infinidade de informação, eu vou co-criando ali, ó, o que eu imprimo como a minha realidade. Faz sentido para vocês, gente? Olha, nosso objetivo aqui é dar o salto quântico do paradigma clássico para o paradigma quântico. E eu sei que isso é radical. Então, tudo que eu falo aqui, eu quero que vocês vão me dando feedback, se faz sentido para vocês, tá? Mas a realidade é isso que acontece, né? Mas o grande problema, o que é? É que nós imprimimos apenas um subconjunto dessa realidade, né? Imprimir, vou repetir aqui para quem chegou depois, imprimir é o termo que eu estou usando para identificar o que o meu cérebro capta e passa de informação consciente para mim, tá? Eu vejo um monte de coisa, eu capto uma quantidade enorme de informação, mas o nosso cérebro imprime uma relação, um número mínimo. Aliás, eu acho que 10% é muito. Eu vou pesquisar, depois vou colocar aí no comentário da live, eu não me lembro exatamente o número agora, mas é em torno de 4%, alguma coisa assim, é muito pouquinho, tá? Então, eu vou criando meus subconjuntos de realidade. Quer dizer, se eu tô grávida, eu vou, quando o meu olho passar pelaquela quantidade imensa de informações que eu vejo de pessoas na rua, de pessoas no shopping, que o meu inconsciente vai escolher imprimir? As mulheres grávidas. Outra coisa, às vezes nós queremos trocar de carro, comprar um carro. Aí a gente vai lá, pesquisa na internet. Eu quero um carro econômico, eu quero um carro espaçoso, eu quero um carro assim, assim, assado, né? Da maneira que vai te atender. Aí, às vezes, você descobre um carro que você nem conhecia, né?
Mas esse carro atende às suas intenções nesse momento, seus desejos nesse momento. Aí você fala, legal, poxa, mas eu nem sei que carro é esse, né? Nunca reparei nesse carro, se você não é uma pessoa muito ligada em carro, como eu, por exemplo. Aí, de repente, você sai na rua e começa a ver aquele carro em tudo quanto é lugar. E aí você fala, gente, esse carro nem existia para mim, eu nem conhecia esse carro, eu descobri esse carro pesquisando na internet, pelas características que eu queria num carro, e agora eu vejo esse carro em tudo quanto é lugar. Mas eu nem conhecia esse carro nem andava na rua. E agora eu toda hora passo um monte desse carro. Como é que pode isso? Né? Por quê? Porque agora esse carro faz parte dos seus interesses. Então, o teu inconsciente, na hora de pegar de fazer o subconjunto, né? De imprimir a realidade, de fazer a escolha de qual informação ele vai levar para você, daquele número enorme que você capta, ele vai escolher aquele carro agora, porque aquele carro agora faz parte do seu interesse. Vocês já perceberam alguma situação assim na vida de vocês? Eu já vivi essas duas situações, tanto com o carro, tanto com a gravidez, quando eu estava grávida, né? E já ouvi muitas pessoas comentarem sobre isso também. Então, mas aí, qual que é o grande problema? O grande problema é que no paradigma clássico cartesiano, nós temos essa ideia de um mundo que existe de forma independente, separado do observador, né? Mas, então, o que acontece? A gente não se dá conta dessa realidade particular que cada um constrói para si próprio. A gente não se dá conta dessa bolha de realidade, tá? E aí isso vira uma fonte de discórdia, uma fonte de briga, uma fonte de agressão. Vocês concordam também? Porque a pessoa acha que a verdade é aquela que ela está vendo. Não passa pela cabeça dela que a verdade que ela está vendo é uma bolha num espaço muito mais amplo, num espaço vasto, que na física nós chamamos de bulk, tá? E olha só que interessante, porque dentro da própria teoria científica dos universos paralelos, uma das hipóteses é justamente a existência dos universos bolhas. Eu achei muito legal, falei, olha aí a bolha de realidade representada cientificamente. Porque o que seriam esses universos bolhas? Como o próprio nome diz, seriam como bolhas de sabão, né? Quando a gente sopra aquela argolinha com sabão, né? Aí forma aquele monte de bolhas. Cada bolha daquela é um universo. E esses vários universos bolha, eles estão num espaço maior, com muito mais dimensões, que nós chamamos de bulk, tá? Então, e da mesma forma, né, que o nosso próprio universo pode ser apenas um universo bolha, flutuando num espaço multidimensional, com muitos outros universos semelhantes ao nosso, nós também criamos o nosso universo bolha particular. Olha que espetáculo isso. Eu acho incrível, porque isso é a ideia do fractal, né? Isso é o que é uma das leis do Hermes Trismegisto, né? Que ele falava assim como é em cima, é embaixo. Por quê? Porque o que é o fractal? O fractal, ele repete a mesma estrutura indefinidamente. Então, por exemplo, se você pegar um brócolis ou uma couve-flor, você olha o aspecto do brócolis, né? Se você quebra um raminho do brócolis e olha de perto, tira uma foto, né? Você tira uma foto de close assim do brócolis,
Depois você quebra um raminho do brócolis e tira uma foto bem de perto. Você não sabe diferenciar qual que é o brócolis inicial e qual que é o ramo, porque ele vai repetindo a mesma estrutura indefinidamente. E dentro desse raminho do brócolis, ele repete de novo outro raminho com a mesma estrutura. Então, isso é o que nós chamamos de fractal, né? Aquilo vai se repetindo. E é o que também se refere a essa lei do Hermes Trismegisto, assim como é em cima e embaixo. Quer dizer, nós vamos repetindo como num nível fractal. Você tem um nível muito maior e aquela ordem vai se repetindo em níveis menores, né? Então, eu achei muito interessante isso, porque da mesma forma que o nosso universo como um todo, ele pode ser apenas um universo bolha, vivendo. Então, ao mesmo tempo que nós todos, como raça humana e vida inteligente no universo como um todo, digamos assim, vamos incluir aqui todas as formas de vida do universo. Do mesmo modo que nós podemos estar vivendo numa bolha de universo, cada ser senciente, cada ser que tem consciência dentro desse universo também cria novamente a sua própria bolha de universo. Então é lindo isso, né? Maravilhoso. Mas o problema é que o paradigma clássico cartesiano, ele vai tampar essa visão da gente. E aí a gente fica cego porque nós só vemos a nossa bolha de realidade. Nós só vemos o que o nosso sistema, o nosso inconsciente escolheu imprimir e jogar para a gente como realidade. E nem passa pela cabeça que o outro aqui do lado também tem a bolha de realidade dele. E que a bolha de realidade dele não é menos verdadeira do que a minha. Aí é que dói, né? Aí eu vou trazer de novo aqui o Max Born, que foi um físico maravilhoso, ganhador do Prêmio Nobel, um dos arquitetos da teoria quântica. Ele foi avô da atriz Olivia Newton-John. E ele dizia que a causa de todos os males do mundo é justamente acreditar que só existe uma verdade e é a que eu estou vendo. Então, olha que maravilhoso. Um físico, um dos criadores da física quântica, ganhador do Prêmio Nobel, olha que insight maravilhoso ele teve dentro da própria física quântica. Então, por isso que daí vem os meus colegas físicos, né, brigar comigo por causa do trabalho que eu faço. E aí dizem assim, mas física quântica e espiritualidade não tem nada a ver. Gente, isso que o Max Born falou é física quântica e espiritualidade. Porque eu não falo de física quântica e religião. Eu falo de física quântica e espiritualidade. O que é espiritualidade? É autoconhecimento. É sabedoria para viver a vida, é sabedoria para lidar com o meu próximo, é sabedoria para lidar com o planeta, com todos os seres vivos. Isso que é espiritualidade, que nós vemos dentro da física quântica. A pessoa não precisa ter nenhuma crença religiosa, absolutamente nenhuma. E muita gente que tem crenças religiosas não tem caminho espiritual. São coisas diferentes. Porque a espiritualidade é essa busca por algo maior, é essa busca por furar a nossa bolha de realidade, é essa busca por nos integrarmos ao todo e sairmos dessa bolinha do falso eu, da nossa bolha, né? Então, isso é que é a espiritualidade. Se não tem um caminho de desconstrução do falso eu, se não tem um caminho de desconstrução das certezas limitantes, não é caminho espiritual.
Ó, o Mário perguntou aqui, ó, se o universo é holográfico, ele também é uma bolha? Perfeito! Então, claro, porque o que é o holograma? Cada parte contém a informação do todo, né? Olha que aspecto maravilhoso, né, do holograma. Cada parte tem a informação do todo. Se você pegar um único átomo, você tem informação do universo inteiro ali dentro dele, né? Porque tudo é uma coisa só. E essa é a interpretação de David Bohm. E David Bohm, ele dizia que nós temos a ordem implícita e a ordem explícita, que eu acho um conceito lindíssimo também, porque ele vai dizer que as coisas que nós olhamos e vemos ordenadas é a forma explícita. Por exemplo, quando eu olho o elétron, olho a partícula e vejo a partícula, porque eu estou olhando, isso é a ordem explícita. Mas mesmo quando eu não estou vendo a partícula, mesmo quando eu não estou observando que o elétron está lá espalhado como uma onda de probabilidades, existe uma ordem, a ordem está lá. Só que ela está lá como ordem implícita. Mas o universo tem uma ordem constante, tá? E nós temos que nos lembrar que nós estamos na terceira dimensão, tá? E o universo tem muito mais dimensões. Então, aqui na terceira dimensão espacial, que eu digo, né? Porque tem mais uma dimensão que é o tempo. Na verdade, nós vivemos em 4 dimensões, mas eu sei que para o público leigo é mais fácil falar das 3 espaciais. Então, nós vivemos aqui no mundo tridimensional, espacialmente. Não tem como a gente enxergar a ordem o tempo todo. É por isso que na teoria das cordas, na teoria M, o universo tem 11 dimensões, tá? Porque a corda, para vibrar em todas as dimensões possíveis, para dar origem a tudo que a gente vê, ela não pode vibrar só nessas 3 dimensões espaciais e uma temporal. Ela precisa de 11 dimensões, né? Então, por isso que a gente aqui na terceira dimensão, às vezes vê a ordem, às vezes não vê. Mas, mesmo quando nós não estamos vendo diretamente, tem uma ordem ali. É a ordem implícita. Estou falando aqui do David Bohm, tá, gente? Porque me perguntaram aqui sobre o universo holográfico. Então, o David Bohm, ele chamou esse movimento de ordem implícita, ordem explícita. Então, agora a ordem está explícita. Aí, daqui a pouco, o mundo se move, porque tudo é impermanente, aí a ordem fica implícita. Aí eu olho e falo, nossa, eu não estou vendo ordem nenhuma. Aí, daqui a pouco, a ordem fica explícita. Então, esse movimento ele chamou de holomovimento, que é esse movimento do todo, porque tudo é uma coisa só. E essa interpretação do David Bohm ainda vai responder à grande questão do experimento da fenda dupla. O porquê que quando o elétron é observado, ele para de se comportar como onda e volta a se comportar como uma partícula. Isso é de quebrar os miolos, né? Os físicos ficaram loucos com isso. Vamos jogar o elétron contra um anteparo com 2 fendas. Bom, se o elétron é partícula, vai passar um pouco por uma fenda, um pouco por outra. Mas não foi isso que aconteceu. O elétron se divide, passa pelas 2 fendas ao mesmo tempo, interfere com ele próprio, porque eles jogavam um elétron de cada vez. Então, é o mesmo elétron que se divide, passa pelas 2 fendas, interfere com ele próprio e faz o padrão de interferência lá no segundo anteparo. Só que, quando eles tentam observar por qual fenda o elétron realmente passa, ele volta a se comportar como uma partícula. E o padrão de interferência no segundo anteparo desaparece. O que aparece no lugar é um feixe de bolinhas que passaram pela fenda da esquerda, um feixe de bolinhas que passaram pela fenda da direita.
Mas aí os físicos dizem, gente, o elétron sabia que estava sendo observado? O que é isso? E os físicos simplesmente não têm respostas para essa questão. Eles chamam isso de problema difícil e joga para lá, e joga no fundo da gaveta, porque essa resposta não é necessária para simplesmente lidar com a matemática e produzir tecnologia. Só que a física quântica não é só para produzir tecnologia. A física quântica tem um lado filosófico, um lado até espiritual, um lado de compreensão do universo maravilhoso, transformador. Então, eu que era uma pessoa da academia, que fazia o meu caminho lá, graduação, especialização, mestrado, dava aula para pré-vestibular, dava aula para faculdades, encerrei esse caminho dentro da ciência e mudei completamente o meu trabalho para ensinar física quântica para o público leigo, porque é muito precioso essa nova visão e é científica. E aí eu falei, gente, isso não pode ficar fechado num departamento de física para uma meia dúzia que entende uma matemática extraterrestre de tão difícil. Isso é um tema para o público em geral. E comecei nessa divulgação da física quântica para o público leigo, porque isso é transformador. Isso pode te transformar e transformar a sua relação com o universo, que é o que nós precisamos nesse século XXI. Não é mais uma escolha, é uma necessidade. Você concorda? O século XXI chegou arrebentando, trazendo problemas graves, que nós não vamos conseguir lidar com sucesso com esses problemas com o paradigma do século XIX, que é a física clássica. Para o século XXI, para os desafios do século XXI, precisamos da ciência do século XXI, que é a física quântica. Então, por que essa interpretação de Bohr explica esse comportamento do elétron? Será que o elétron sabia que estava sendo observado? Sabia, de certa forma. Por quê? Porque, segundo o holomovimento do David Bohm, tudo está interligado. Da mesma forma que o holograma, por isso que eu comecei essa explicação toda, por causa do universo holográfico. Do mesmo jeito que se você pegar um grão de areia dentro dessa visão do universo holográfico, do mesmo jeito que você pegar um grão de areia e ali vai ter informação do universo inteiro, porque o holograma, cada parte tem informação do todo, o elétron não é separado do observador, não é separado do aparelho de medida que ele está sendo observado, não é separado do próprio laboratório e nem da brisa que corre lá fora. Tudo está interligado nesse holomovimento descrito por David Bohm. Gente, esse assunto é fascinante, é espetacular. Obviamente, eu tenho algumas aulas no meu curso destinadas só a esse tema. E espero que tenha respondido aí a pergunta. O Cláudio também perguntou aqui, dentro do nosso universo também existem vários universos? Sim, Cláudio, com certeza, porque é o que nós falamos aqui, é a estrutura fractal, né? Nós somos um universo de átomos, você concorda? E ao mesmo tempo, nós somos um átomo no universo. Então, quando nós olhamos o universo que nós conhecemos, o que somos nós dentro desse universo? Um átomo, no máximo. Só que, ao mesmo tempo, nós somos um universo de átomos, né? Então, para o átomo que está aqui, que está aí dentro de você, ele vive num outro universo que é você. E no aspecto sutil, nós temos essas bolhas de realidade que eu falei,
que na verdade são bolhas de universo. Então eu tenho a minha bolha de universo, você tem a tua, cada um tem a sua. E nós só conseguimos dialogar e só conseguimos trocar porque nós temos interseções nessas bolhas. Duas pessoas que têm bolhas muito completamente diferentes não conseguem nem conversar. Uma não entende o que a outra fala, não é assim? Então esse também é o grande salto quântico da comunicação, tá? Quando uma pessoa conversa com a outra, né? Essa aqui tá na bolha de realidade dela, essa aqui tá na bolha de realidade dela. E elas ficam conversando, cada uma dentro da sua bolha, achando que o outro aqui não tá entendendo. E não tá entendendo mesmo. Porque a comunicação, para ela existir, você tem que falar dentro da bolha de realidade do outro. Você tem que parar, silenciar, acalmar as tuas ideias, os teus conceitos, o teu julgamento e observar a realidade do outro, observar a bolha de realidade dele e falar ali dentro. Com as crianças a gente faz isso, né? Todo mundo sabe que não adianta chegar para uma criança e falar, olha, come essa maçã porque ela tem vitaminas e sais minerais. Pode até uma criança já ser antenada para isso, mas é muito raro. Você tem que chegar para a criança e falar, olha, essa maçã vermelha é a maçã da Branca de Neve. Aí a criança vai lá e come a maçã. Então você está falando dentro da bolha de realidade daquela criança. Só que depois que a gente vira adulto, a gente acha que está todo mundo na mesma bolha, mas não está, gente. Nós continuamos pelo resto da vida, cada um na sua bolha de realidade. Então, esse é o segredo da comunicação. Primeiro, compreenda, tá? Depois, faça-se compreender. Mas não, a gente quer já se fazer compreender de cara. Não, o outro que tem que entender o que eu estou falando, né? Mas na programação neurolinguística, tem um pressuposto muito interessante, que fala isso. Se eu falei e o outro não entendeu, a culpa não é do outro. Não adianta eu xingar o outro, querer socar a cabeça dele na parede para ver se abre. Não, eu é que tenho que mudar a minha forma de comunicação. Por quê? Porque eu quero resultado. Não adianta, eu posso brigar com o outro, provar por A mais B que o outro é burro, é tapado, blá, blá, blá. Mas não adianta, tá tudo bem, eu sou certo da situação, mas e daí? Eu cheguei no resultado que eu queria? Não. Então você prefere estar certo ou ter o resultado que você quer? Né? Esse é o ponto. Você pode ficar arrumando desculpinha para você a vida inteira, achando um culpado, você sempre seu falso eu tá sempre preservado, você tá sempre certo, mas você nunca chega aos resultados que você quer. Então nós temos que ter essa humildade, né? Então já respondi aqui o Cláudio, também perguntaram aqui. Fico pensando se a física quântica associada à filosofia pode quebrar paradigmas pessoais. Pode, é isso que nós estamos fazendo aqui. Pode, vai quebrar o paradigma clássico para chegarmos ao paradigma quântico, que é o paradigma libertador para vencermos os desafios desse século XXI, porque nós estamos correndo risco como raça humana. E não é tecnologia que vai resolver, porque, gente, não cai mais nisso. Ah, porque a tecnologia vai resolver os nossos problemas. Não vai. A gente está vendo agora. Já vimos há muito tempo, na verdade, e isso vai ficar cada vez mais evidente. Nós temos que usar a ciência para o nosso desenvolvimento pessoal também, porque o que vai definir a tecnologia não é o benefício da tecnologia, não é a tecnologia por si só, é a mente que vai operar a tecnologia. Agora nós estamos vivendo um momento gravíssimo nesse sentido, porque nós estamos criando inteligências artificiais. Quem está programando essas máquinas? Quem está dando poder? Porque a tecnologia é um poder.
E se quem está por trás é uma mente desequilibrada, com certeza esse poder vai nos destruir. Em última análise, vamos nos autodestruir. Então, o que adiantou? Tanta inteligência, tanta ciência, para no fim a gente se autodestruir. Então, nós precisamos agora da ciência como caminho de autoconhecimento, como caminho de expansão de consciência, de entender que o bem, que o amor, que a compaixão, que a minha relação positiva com o próximo, com a natureza, com todos os seres, com o planeta, que isso não é religião, isso não é misticismo, isso não é crendice. Isso sim é inteligência. Nem bons egoístas nós somos. Nem ser egoísta a gente sabe, a gente não tem lucidez, não tem inteligência, não tem sabedoria para isso. Entende? E o paradigma quântico é o que vai nos permitir esse salto quântico, porque aí é assim, ó, aí vai de uma vez só. A gente não precisa pegar cada problema e ir resolvendo um por um. Quando a gente muda de paradigma, tudo encaixa, tudo flui, tudo faz sentido. E a gente consegue de modo rápido uma mudança importante. Somos poeira cósmica, macrocosmo, microcosmo, comunicação é sempre o que o outro é capaz de entender. Pois é, quebrar os próprios paradigmas pode facilitar a comunicação entre ideias divergentes, com certeza. Cada um é dono de uma cognição. Perfeito, gente. Adorei os comentários de vocês. Nossa, a live hoje voou, né? Bom, quem chegou depois, volta aí, assiste desde o início para vocês pegarem direitinho a ideia de por que você é cego, na verdade, porque você vê, tá? Que eu expliquei isso em mais detalhes no início, depois nós fomos ramificando aí os assuntos, mas é uma alegria estar com vocês. Hoje eu estou aqui na fazenda, na área rural em Juiz de Fora, nosso centro de retiros, mas estou aqui firme com vocês, terça e quinta, meio-dia. Ótimo final de semana, espero vocês na semana que vem, tá bom? Beijo enorme, tchau!